Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar na história de um negócio local de Maringá, a Tudo Tempero. E a pergunta que eu acho que todo mundo se faz é: como uma loja, sabe, com uma presença física forte consegue não só sobreviver, mas assim, se destacar na internet, ainda mais começando do absoluto zero? O material que a gente recebeu é fascinante. É basicamente um dossiê digital. Temos capturas de tela que mostram o antes, com dados de desempenho que são... Bom, a gente já chega lá. E o depois, com uma análise de busca local que mostra tipo uma virada de jogo mesmo. E ainda temos um vislumbre do que eles planejam para o futuro, com uma tecnologia bem imersiva. A nossa missão aqui é desvendar a estratégia que tirou esse negócio da invisibilidade e o colocou no topo do pódio local. Vamos começar pelo ponto de partida, que, sendo bem honesto, é um verdadeiro deserto digital. Tenho aqui uma série de relatórios de desempenho do período de setembro de 2025 a fevereiro de 2026. E o que chama a atenção é o número que se repete em todas as métricas. Zero. Zero interações, zero chamadas, zero cliques no chat, zero pedidos de rota, zero cliques para o site. Durante 6 meses, a empresa foi um fantasma online. E é importante a gente entender o peso desse zero. Não estamos falando de um negócio com pouco tráfego, o que já seria um problema. Estamos falando de uma ausência completa de pegada digital na plataforma que é, sem dúvida, a mais crucial para um negócio local hoje, o perfil de empresa do Google. Esse zero significa que, para qualquer pessoa em Maringá que buscasse por temperos, especiarias, qualquer coisa do tipo no Google, a Tudo Tempero simplesmente não existia como opção. É o equivalente a ter uma loja fantástica, cheia de produtos incríveis, mas localizada numa rua escondida, sem placa, sem vitrine e com as portas fechadas. Exato, uma loja invisível. E essa invisibilidade toda tem uma causa bem específica que a gente vê numa das capturas de tela do painel de controle deles. Tinha uma notificação bem clara lá. O Google está processando sua verificação. Isso pode levar até 5 dias. Ou seja, a loja existia fisicamente, na Rua Gilberto de Carvalho, 142, mas estava presa nesse limbo digital, esperando o Google dizer, ok, você existe. Imagina a agonia. É uma agonia total. Já conversei com dezenas de empreendedores que ficam, sabe, atualizando a página 10 vezes por dia, esperando essa verificação ser concluída. É um período de ansiedade, porque parece tempo perdido, o momento em que os concorrentes estão aparecendo e você não. Só que a estratégia inteligente começa exatamente aí, nesse período de espera. E é aqui que a Tudo Tempero parece ter feito algo diferente. Como assim? O que dá para fazer se o perfil ainda nem está no ar? Essa é a virada de chave. Muitos não sabem, mas mesmo antes da verificação ser concluída, o painel de controle já está liberado para o dono do negócio. E ele é uma mina de ouro. Você pode e deve usar esse tempo para fazer um trabalho de bastidores completo. É o momento de preencher cada campo de informação com cuidado cirúrgico, sabe? Endereço completo, telefone, horários de funcionamento, descrição detalhada da empresa e, mais importante ainda, escolher as categorias certas. No caso deles, loja de especiarias é só o começo. E o que é crucial, preparar e subir um arsenal de fotos de alta qualidade. Fotos da fachada, do interior da loja, dos produtos da equipe. Então a ideia é usar essa espera forçada para deixar tudo pronto, como se estivessem arrumando a casa para uma grande inauguração. Exatamente, você está construindo a fundação. Quando o Google finalmente aprova a verificação, o seu perfil não vai ao ar como uma página em branco que você começa a preencher aos poucos. Ele já nasce robusto, completo, otimizado. Ele entra no jogo já preparado para competir. Essa atitude proativa durante a espera é o que separa os negócios que apenas existem no Google daqueles que planejam dominar. Entendi. Então eles estavam nesse limbo, basicamente um fantasma digital, mas um fantasma que estava se preparando para assombrar concorrência. Mas essa situação não durou para sempre, certo? O que aconteceu quando a verificação finalmente foi aprovada? Porque os dados que a gente tem a seguir mostram uma explosão. Uma explosão é uma ótima palavra. O cenário muda da água para o vinho.
Uma das fontes mais impactantes que temos é a imagem de uma ferramenta chamada Grid My Business. Ela basicamente cria um mapa de calor que mostra a posição de um negócio nas buscas locais em diferentes pontos da cidade. E o resultado da Tudo Tempero é gritante. Eles alcançaram a posição de número 2 na média. Espera aí, vamos parar nesse ponto por um instante. Sair do zero absoluto, de ser literalmente invisível para os clientes, para se tornar o segundo negócio mais relevante na sua categoria na cidade inteira. Isso não é só otimização. Isso parece quase um milagre digital. Como isso é possível na prática? Não é milagre, é método. E conecta diretamente com o que a gente estava falando sobre o trabalho feito nos bastidores. Essa subida meteórica é o resultado direto daquela otimização completa do perfil. Quando o Google liberou, ele não encontrou uma página em branco, encontrou um perfil rico, com fotos de qualidade, categorias precisas. Tudo pronto, né? Tudo pronto. O algoritmo do Google valoriza perfis completos porque eles oferecem uma experiência melhor para o usuário. Além disso, no material do especialista Frederico Fulgêncio que analisamos, ele fala sobre dominar as intenções de busca. É exatamente isso. Certo, dominar as intenções de busca. Descompacta isso pra gente. O que significa na prática? Significa parar de pensar em estar visível e começar a pensar em ser a única resposta lógica. A virada de chave é entender que o perfil do Google não é um anúncio. É a resposta para uma pergunta que um cliente está fazendo naquele exato momento. Seja a pergunta onde comprar pimenta em Maringá ou o fornecedor de fumaça em pó perto de mim. A otimização que a Tudo Tempero fez foi para garantir que, para todas essas perguntas, a resposta mais completa, confiável e atraente fosse a deles. E outro ponto que a gente vê no painel já verificado é a sugestão receba suas primeiras avaliações, o que indica um planejamento ativo para construir prova social, que é outro pilar fundamental. E essa posição número 2 não é só um número bonito num gráfico de vaidade, certo? Qual o impacto real disso para o negócio? De forma alguma. Esse é o número que paga as contas. Alcançar uma posição de destaque como essa no mapa local se traduz diretamente em resultados financeiros. Para um negócio como a Tudo Tempero, isso pode significar um aumento de 20% e 30% no fluxo de pessoas entrando na loja física toda semana. E para o lado B2B do negócio, pode significar dezenas de novos contatos qualificados por mês, donos de restaurantes, hamburguerias, pequenas indústrias que agora encontram eles como a principal opção. É um resultado que não só gera receita, mas financia o crescimento e, bom, as próximas inovações. Ok. Os números são impressionantes, mas números não contam a história toda. Fico me perguntando, que tipo de negócio consegue fazer essa virada? É uma startup de tecnologia disfarçada de loja de temperos ou uma empresa familiar tradicional que acertou em cheio no digital? Quem é a Tudo Tempero por trás desses dados? Essa pergunta é ótima, porque a identidade do negócio é a chave para entender por que essa estratégia funciona tão bem. As informações do site deles mostram que não é uma simples lojinha de bairro. Eles são distribuidores oficiais de marcas importantes como Lege Foods e Firace. Isso já nos diz que eles têm um pé no varejo, o B2C, e outro muito forte na indústria, o B2B. Então eles atendem desde a pessoa que quer um tempero diferente para o jantar até uma indústria de alimentos que precisa de insumos técnicos. São públicos completamente diferentes. Exatamente. E a estratégia digital precisa servir a esses dois mundos. Para cliente de varejo, como a Maria Paula, que deixou um depoimento, um bom ranking no Google Maps é o que gera tráfego para a loja física. Ela está procurando pimentas, ervas desidratadas e mix exclusivos. O perfil otimizado com fotos atraentes a convence a sair de casa e ir até a rua Jobert de Carvalho. A jornada dela é curta e direta. E para o lado industrial, o B2B, a jornada deve ser bem diferente. A confiança deve pesar muito mais. Muito mais. Para clientes como o Ricardo Alencar, dono de hamburgueria, ou o José Carlos, da indústria de alimentos, o perfil no Google é o primeiro aperto de mão. É o cartão de visitas. Eles não estão procurando apenas um produto,
estão avaliando um possível parceiro estratégico. Eles buscam por sais de cura, fumaça em pó, coisas mais técnicas. Um perfil profissional completo e bem ranqueado constrói a autoridade e confiança iniciais. Ninguém vai fechar um contrato de fornecimento com uma empresa que parece amadora online, né? Faz todo sentido. Tem um depoimento específico do Ricardo Alencar que ilustra isso bem. Ele diz que a fumaça em pó e os mixes de pimenta elevaram o padrão do produto dele. Para ele, encontrar um fornecedor online começa com essa validação. Um perfil bem cuidado sinaliza que a Tudo Tempero não é só um varejista, mas um especialista que entende as necessidades de outros negócios. Perfeitamente. O perfil digital funciona como um filtro de qualidade. Antes mesmo de ligar ou mandar um e-mail, o Ricardo já pôde inferir que a Tudo Tempero é um negócio sério, com produtos de nível industrial. A força da marca deles, com slogans como a essência da pureza em cada grão e o posicionamento de autoridade em coloral, isso não fica só no site, é reforçado por uma presença digital que transmite o mesmo profissionalismo. Ok, então eles saíram do zero, otimizaram tudo nos bastidores, conquistaram o topo do ranking local e estabeleceram autoridade para os dois públicos-alvo. Parece uma jornada completa. Mas pelo que eu vejo no material, eles não estão se acomodando no sucesso. O que se faz para se manter no topo? Porque parece que eles já estão pensando no próximo passo. E é isso que diferencia uma boa estratégia de uma estratégia excepcional. Eles não pararam na otimização. A próxima fase, que a gente vê em uma das fontes, envolve a implementação de uma nova ferramenta chamada My New Tour. O foco aqui é criar tours virtuais 360 graus da loja. Eles estão se preparando para dar um salto de um perfil estático, baseado em informações e fotos, para uma experiência digital totalmente imersiva e interativa. Um tour 360 graus, tipo um Google Street View, só que dentro da loja? Isso é fascinante. O que isso permite fazer, além de passear virtualmente pelo espaço? A tecnologia vai muito além do simples passeio. A ferramenta permite conectar várias fotos panorâmicas, criando um fluxo de navegação lógico como se você estivesse de fato caminhando pelos corredores. Mas o pulo do gato está nos InfoSpots. São pontos de informação interativos que podem ser adicionados em qualquer lugar do tour. InfoSpots. O que seria isso? Imagina que você está nesse tour virtual e vê um pote de coloral na prateleira. Você clica nele. Esse é um InfoSpot. Ao clicar, pode abrir uma caixa de texto com a história daquele produto, uma galeria de fotos mostrando o grão de urucum, ou até mesmo um vídeo curto do especialista da loja explicando por que aquele coloral é considerado de alta pureza. Uau! A ferramenta também permite criar variações AB, então eles poderiam, por exemplo, mostrar uma comparação de antes e depois de uma reforma na loja ou comparar embalagens diferentes de um produto. É uma vitrine que ganha vida. Uau! Isso muda completamente o jogo. A empresa está passando de ser facilmente encontrada para oferecer uma experiência digital memorável antes mesmo do primeiro contato real. Exatamente. E o valor estratégico disso é imenso, especialmente para os dois públicos deles. Para cliente de varejo, a Maria Paula ela pode visitar a loja de casa, ver a organização, a limpeza, a variedade impressionante de produtos. Isso reforça a promessa de pureza e qualidade da marca de uma forma muito tangível. Ela já chega na loja física sabendo o que quer encontrar. E para o cliente B2B, como o Ricardo da hamburgueria, imagino que seja ainda mais poderoso. Sem dúvida. Pensa nisso. Do escritório dele, o Ricardo pode fazer um tour pela área de estoque da Tudo Tempero, ver a escala da operação, a organização dos insumos. Essa transparência radical constrói um nível de confiança que nenhuma descrição de texto ou foto estática consegue alcançar. É a diferença fundamental entre ler que uma empresa é confiável e ver com os próprios olhos por que ela é confiável. Remove uma barreira enorme no processo de decisão de um comprador industrial. Então, para recapitular essa jornada da Tudo Tempero, eles começaram como uma entidade digital inexistente. Um zero em todas as métricas, através de um trabalho estratégico, principalmente feito no período de espera da verificação, eles construíram uma base sólida que os catapultou para o topo do ranking local. E agora, eles não estão apenas defendendo essa posição, estão enriquecendo-a.
A lição principal aqui é que construir uma presença local forte é um processo de duas etapas claras. Primeiro, a fundação, ser encontrado. Isso exige um perfil otimizado, preciso, completo. Depois, e aonde a Tudo Tempero está entrando agora, vem o enriquecimento. Usar tecnologias imersivas, como os Tours 360, para transformar o interesse inicial em confiança profunda. E, consequentemente, em vendas e parcerias, né? Exato. Vendas e parcerias de longo prazo. As fontes que a gente analisou mostram um manual claro de como construir uma vitrine digital eficaz. Mas isso me deixa pensando sobre o que vem depois do clique ou da visita virtual. A próxima fronteira para um negócio como a Tudo Tempero talvez não seja apenas mostrar os produtos, mas demonstrar digitalmente sua experiência e autoridade de forma ainda mais profunda. Fica a reflexão para o futuro. Imagina esse tour 360 graus que eles estão implementando. Agora, imagina que clicar no principal produto deles, o coloral, não abre apenas um texto ou uma foto. Imagina que abre um vídeo curto, profissional, com qualidade de cinema, mostrando o processo desde o grão, explicando os níveis de pureza, com um chefe demonstrando o uso numa receita. Isso conecta diretamente a promessa de autoridade em coloral a uma experiência educativa, interativa e de altíssimo valor. A questão que fica é: como os negócios locais podem evoluir para transformar sua presença digital, saindo de um simples pino no mapa para se tornarem verdadeiros centros de conhecimento e confiança, onde cada clique não apenas informa, mas encanta, educa e fortalece a marca.